Tudo bem, pessoal? Hoje começo o projeto de leitura de obras de José Lins do Rego, autor aqui da Paraíba, que é muito reconhecido e um dos melhores aqui do nosso estado. E começo a leitura comentando um deles que eu já li, né? Eu peguei aqui. Eu tenho a coleção de José Lins do Rego em dois compêndios, dois livrinhos desses. E cada um deles tem na média aí de 5 livros de José Lins do Rego. O primeiro vai ter Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo e Usina. E o segundo vai ter Riacho Doce, Fogo Morto e outros. Começo a crítica ou a resenha desses livros pelo que eu li esses dias, que é o Menino de Engenho. Primeiro livro de José Lins do Rego, e é o primeiro que está aqui nessa coletânea. E é um livro memorialista sobre a vida e a infância do autor. Só que não é uma biografia da vida dele, é um romance de formação no qual o José Lins do Rego, ainda um escritor em início de carreira, nesse primeiro livro dele, 1932, no qual ele vai criar um personagem fictício chamado Carlos, ou Carlinhos, que pode ser uma representação, quase um alter ego, de alguns fatos que o próprio José Lins do Rego vivenciou, viveu, né? Uma obra curtinha, ela tem na média, essa primeira obra dele, Menino de Engenho, ela tem na média aí de umas 90 páginas, depende da versão. Nessa minha versão aqui, né, o Menino de Engenho, ele tem só as 90 páginas. E nessas 90 páginas, a gente vai acompanhar a vida de Carlos desde o momento inicial do livro, no qual o pai mata a mãe e a criança de 4 anos, ela tem que ir morar na casa do avô. Eles moravam em Recife e agora ele precisa vir morar na fazenda do avô, que fica em uma cidade chamada Pilões, que é uma cidade próxima da cidade de João Pessoa, da capital aqui da Paraíba. Então a gente acompanha a narrativa, essa narrativa de formação do Carlos, dos 4 anos aos 12 anos de idade, no qual a gente vai conhecer essa vida dele na fazenda do avô, como esse menino que vai morar no engenho do avô dele, o coronel José Paulino, e a gente vai conhecer essa relação da criança da cidade morando na fazenda do avô. E aí, dentro da narrativa, que é muito interessante, a gente vai ter 2 tias que moram com o avô dele, tias que uma é tia Sinhazinha e a outra é tia Maria, uma tia que é quase como uma mãe para ele, e a outra tia que vai ser a representação de uma mulher rancorosa, maldosa,
e que não trata muito bem tanto os empregados como o próprio Carlos. A gente também vai acompanhar nesse romance de formação a relação dele com o avô, com o tio, que é um sujeito meio alcoólatra, beberrão e que vive em prostíbulos, e também a relação dele com as pessoas que trabalham na fazenda e com ex-escravizados pretos que ainda vivem na fazenda do José Paulino como se fossem escravos. Ainda a situação dessas pessoas tecnicamente ainda não mudou, mesmo eles estando, entre aspas, livres desde o final do século XIX. A situação nas fazendas para essas pessoas pretas ainda era a mesma. Então, temos um romance curtinho, mas um romance extremamente engajante de ler, né? É uma obra-prima da literatura brasileira, é um dos melhores livros, tanto do romance de 30, como do próprio José Lins do Rego, né? Assim, a grande obra-prima dele realmente é colocada como Fogo Morto. Mas aqui é um livro que traz os primeiros traços do que será a obra de José Lins do Rego, né? Essa relação do sujeito com a fazenda, do homem com a terra, da criança, que tanto perpassa essa figura do que é ser criança, como perpassa essa figura do neto do dono do engenho, daquele que teoricamente todos têm que ter respeito, ao mesmo tempo que todas as outras crianças da fazenda meio que são obrigadas a brincar com ele, mas também esses traços do menino Carlos, que são esses traços de solidão, de tristeza, de rancor, né? De preocupação, até por causa do acontecimento do pai dele, né? No qual ele conta no início do livro que brincava com ele quando ele era criança, mas que agora, né, ele tem medo de se tornar igual ao pai. Aqui o Carlos ele vive nessa situação de uma falta de referência paterna, né? O pai dele foi preso e depois foi colocado em um hospício, e ele não tem essa referência paterna, porque mesmo o José Paulino sendo o avô dele, mas o José Paulino é aquela figura emblemática, distante, e que apenas impõe medo a todos que estão à sua volta, por ser esse coronel, e a figura do coronel aqui na Paraíba, no início do século XX, ser essa figura temível e temida basicamente por todos. Então, o Carlos, esse menino, ele se sente solitário, ele se sente perdido, ele se sente tão triste a ponto dele começar a fazer amizade com um carneiro, um carneirinho que ele pede à família e ele cria como se fosse um animal de estimação dele. Adoro no livro a proximidade
de locais muito forte que a gente tem e a proximidade cultural que a gente tem ao ler esse livro. Traços da cultura nordestina, de basicamente todo o Nordeste, né? Aqui é uma obra que ela é delimitada no território paraibano, mas que traz traços de basicamente todo o Nordeste, ou pelo menos, para a gente não colocar a palavra todo, como se o Nordeste fosse todo igual, marcas de muitos dos estados do Nordeste. Um desses traços é a questão do cangaço, que aqui é representado pela figura do Antônio Silvino, um cangaceiro reconhecido aqui no Nordeste, principalmente aqui na Paraíba. Então, esse traço é muito bem colocado sobre a questão do cangaço, mas também como essa questão da cana-de-açúcar, que foi um dos maiores produtos aqui na Paraíba durante o início do século XX. Aqui em Campina Grande foi o algodão, mas aqui próximo de João Pessoa foi a cana-de-açúcar. E como muitas vezes o pulso forte desses coronéis foi o que sustentou essas fazendas, esses engenhos durante muito tempo, né? O José Paulino é uma figura muito interessante na obra. Para mim, o protagonismo da obra se divide entre o Carlos e o José Paulino. Mesmo o José Paulino participando pouco da narrativa, mas ele está onipresente nessa narrativa. As pessoas que trabalham na fazenda, mesmo quando ele não está por perto, essas pessoas têm medo dele. A representação de como ele domina até a religião dentro do engenho é muito interessante, né? No qual a tia Maria, ela quer fazer um evento religioso na fazenda, nesse engenho, e praticamente todas as pessoas que moram na fazenda e trabalham para o José Paulino, elas são obrigadas a participar desse evento. Isso é muito interessante dessa figura do coronel, que era muito representante do Nordeste nesse início do século XX. O desenvolvimento do Carlos é muito interessante, né? A gente vai acompanhar a história dele até os 12 anos de idade, no qual a história culmina, né? Ela termina nesse momento em que o Carlos vai para uma escola, e aí a história vai seguir no próximo livro dessa narrativa do ciclo da cana-de-açúcar que José Lins do Rego constrói. Então, para um livro inicial, uma pérola da literatura brasileira, um livro excelente, com uma linguagem simples, incrível de ler, e uma linguagem que pode ser recomendada para alunos desde a oitava série até os adultos que buscam conhecer um pouco mais do Brasil, um pouco mais do Nordeste e um pouco mais da Paraíba. Deixo a recomendação de Menino de Engenho, José Lins do Rego, um dos maiores e melhores autores da literatura brasileira do romance de 30
e um dos maiores e melhores autores da literatura paraibana, sempre e será durante muito tempo ainda. Também uma das maiores influências de Itamar Vieira Júnior, tanto para Torto Arado como para Salvar o Fogo. Valeu vocês e até o próximo vídeo.